1930, começou a construção da atual catedral e a inauguração aconteceu em 1935. A estética da igreja, inicialmente projetada por esse arquiteto, era para ser essa arquitetura neogótica, que é a arquitetura, assim, vamos colocar aqui, de todas as igrejas que foram projetadas nesses estilos arquitetônicos aí no decorrer de todos os tempos, é a que apresenta uma igreja mais bonita, mais suntuosa, que se eleva a Deus. Então essa é a proposta do neogótico. E a catedral veio com esse projeto, né? O arquiteto apresentou na década de 30, mas só que ela não foi executada dessa forma. Então ela foi executada, era uma catedral que teria que ser neogótica e acaba que foi meio neorromânica e neogótica em alguns pontos. E assim, inicialmente as pessoas que estavam nesse conselho queriam fazer de tudo para ela ser uma catedral neogótica, para ela voltar a ser isso aí. E a minha proposta foi justamente deixar a catedral com as peculiaridades dela, porque ela conta uma história dentro da história. E ela foi construída com material, com gente também, que em função de 1930 ter sido a inauguração da vinda da Estrada de Ferro, material, escavação, a rua nova, que é a Rua Coronel Antônio da Silva, que deu muito terra, né, para fazer construção, serviu para aterrar, que era um chácara Largo da Barreira, era um lugar bem úmido, né, por causa do entroncamento do rio que descia, que era o Rio São João, e o Rio Caratinga, que certamente vinha até um pouco mais próximo desse lugar, que devia ser um lugar bem baixo. Então ali foi construída a igreja. A nossa catedral ela tem peculiaridades do estilo românico e peculiaridades do estilo gótico, que são lá na catedral, que são as rosáceas, que foram colocadas posteriormente nessa reforma que começou na década de 80. E temos lá os arcos que são arredondados, que são características de um período, vamos colocar, neorromânico, né, que é o período românico, que são os arcos arredondados, os arcos comuns. Nós não temos lá praticamente nenhum arco em ogiva, que é uma peculiaridade do gótico, mas temos, em contraposição, temos algumas paredes com vitrais, né, vários vitrais na igreja, não são enormes, mas então ficou essa mescla. Então a proposta era trazer para a catedral, né, valorizar o que já existia na catedral, que conta a história da nossa cidade. Então a reforma foi buscando assim esse respeito com essa execução dessa obra, com essa leitura dos profissionais da época que executaram essa obra aí com a tecnologia que eles tinham para aquela época. Essa igreja catedral teve 3 reformas maiores, né? Uma reforma em 1960-61, feita pelo Padre Inácio, quando era vigário aqui, Padre Inácio Tito de Azevedo, aqui na parte posterior da catedral, né? Nós só tínhamos 2 cômodos, um aqui de um lado e de outro, como você está vendo aqui. Esse cômodo já existia desde a primeira construção, né? E o mesmo tamanho do outro lado, que era a sacristia. Só que era muito pequeno para uma sacristia, onde se reúnem 20, 30 padres, às vezes, para poder fazer uma celebração, né? Junto com o bispo. Então ele continuou essa área de um lado até o outro, atrás da igreja. Passou por trás da igreja, atrás desse vasto, dessa parte toda aqui, e emendou com a sacristia do lado de cá. Então ficou uma sacristia comprida, né?
Mas isso descaracterizou um pouco a igreja, porque não era mais o estilo gótico que tinha aqui atrás todo, né? Essas janelas góticas aqui. Elas descaracterizou um pouco, né? Mas ficou assim, era necessário, era uma coisa necessária aquela sacristia maior, né? Isso em 60 e 61. 1975, a igreja vai acabando, né? Vai ficando velha, vai acabando. 1975, já o padre Geraldo Magela do Carmo, que era pároco aqui, arranjou uma comissão, o Monsenhor Rocha ainda era vivo, ele apoiou essa comissão para fazer uma reforma geral na igreja, né? E houve uma comissão, inclusive o Fabinho, nosso ex-prefeito, na época, ele era engenheiro do café, né? Ele foi o chefe dessa comissão do padre Geraldo aqui para fazer uma reforma total. Nessa comissão, eles mudaram a frente da catedral, era escadaria, não igualzinho que temos hoje, mas era escadaria mais curtinha, porque ali era uma rua, né? Então eles fizeram o seguinte, fizeram uma rampa de um lado e do outro e fecharam a frente da catedral com um balaustre, né? Outra coisa que eles fizeram, desmancharam as pinturas que havia aqui. Eram meio feias mesmo, né? Não eram tão artísticas, mas pintaram, passaram branco por tudo quanto era pintura que havia aqui no fundo, aqui nas telas ao lado. Fizeram, ficou toda branquinha, né? Era tempo do concílio, né? Tiraram as imagens todas, deixaram só o São João ali, não deixou imagem nenhuma no altar, né? Fizeram uma reforma, uma limpeza geral na igreja, por dentro e por fora, né? Em 75.